Ele foi levado ao túmulo pelos prantos da vila. Ela foi ao enterro para enterrar um marido e encontrou um segredo vivo que incendiou a praça. Era o mesmo lugar onde juraram amor e onde a verdade virou julgamento público. Ano de 1978, pequena vila de São Bento do Vale, no interior de Minas. E ali se formou um escândalo que mudaria para sempre uma viúva, uma amante e toda uma comunidade. Se inscreve no canal e deixa seu like, porque o final dessa história vai emocionar e surpreender de uma maneira que você não espera. Maria Clara tinha 38 anos quando a terra ainda estava quente sobre o caixão de seu marido, e a dor ameaçava torná-la pequena. Ninguém imaginava que a cerimônia que deveria ser de luto se tornaria palco de acusações, revelações e, por fim, um recomeço que parecia impossível. Me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história e se já presenciou um escândalo na sua vila. Agora, deixa eu te contar como tudo começou. Maria Clara crescera na mesma fazenda onde viveu até se casar. Filho de lavradores, ela aprendeu a colher feijão antes de contar os anos, comer milho queimado e aceitar a dureza do trabalho como algo que moldava o corpo e o caráter. Na infância, correu descalça por estradas de terra e escondeu-se em barracas de palha para fugir do sol, e foi ali, entre o cheiro de terra molhada e o som de rodas de carroça, que aprendeu a ouvir as histórias dos adultos. Na juventude, estudou pouco porque a escola ficava longe. Aprendeu a bordar e a costurar em troca de uma palavra gentil de Dona Estela, vizinha que era parteira nos verões de seca. Casou com Antônio aos 24 anos, um agricultor de sorriso fácil e promessas grandes. Nos primeiros anos houve sorrisos, festas de colheita e uma pequena horta que plantaram juntos. O casamento teve filhos que se foram para cidades grandes e deixou um vazio que se encolheu com o tempo. Quando a doença de Antônio cresceu, ela cuidou dele de madrugada, segurou sua mão no escuro e perdeu noites contando as horas. Quando ele morreu, a casa e a fazenda continuaram as mesmas, mas algo essencial dentro dela parecia ter sido arrancado. Essa perda foi a força que empurrou para um recomeço angustiado e solitário e a fez recusar as condolências superficiais de gente que só vinha pela etiqueta do enterro. Antagonismos surgiram rápido na vila. Lúcia era uma mulher de olhos vivos e mãos cuidadosas, que trabalhava na casa do açougueiro e frequentava a escola dominical, mas carregava um segredo que poucos admitiam ver. Ela não era apenas um rosto bonito, era a amante mantida, em janelas fechadas, a presença que murmurava pelo povoado e que quebrava o tecido das reputações. Padre Joaquim, homem de batina e proclamas públicas, transformou suspeita em sermão com voz grave, e Tadeu, vereador pequeno e ambicioso, viu no escândalo oportunidade política. A vila dividiu-se entre quem queria proteger a devoção ao passado e quem ansiava por justiça moral. Esse antagonismo não era só uma pessoa, era um conjunto de olhares, de relatos sussurrados na feira, de acusações passadas de mão em mão que minavam qualquer tentativa de silêncio. A reputação de Maria Clara se tornou objeto de debate, a honra que ela carregava foi questionada, e a própria Lúcia passou a ser descrita em termos que não permitiam nuance. Esse conluio de olhares e palavras criou um antagonismo social tão poderoso quanto qualquer inimigo físico. No dia do enterro, o céu estava encoberto por nuvens que prometiam chuva, e o sino da igreja tocou com um ritmo pesado que qualquer aldeão reconheceria como luto. A praça diante da igreja cheirava a café forte e a madeira envelhecida das barracas montadas para oferecer alimentos aos que viessem. Maria Clara caminhou com o vestido preto simples, que quem vive no interior conserva para ocasiões tristes. Sentiu o peso do olhar de Dona Estela, do estranho carinho de Anselmo, irmão do falecido, e o murmúrio insistente de que algo mais havia sido escondido. Sentiu também um gosto metálico na língua, mistura de nervosismo e calor, e a brisa passou levando o cheiro de terra molhada. Durante a missa, Padre Joaquim falou de fé com voz que ecoou entre as paredes azulejadas, e quando o momento das condolências chegou, Maria Clara se aproximou do caixão. Foi nesse instante que viu Lúcia, não atrás do banco como qualquer pranteadora, mas encostada ao canto do pátio, com uma flor na mão e o rosto baço de culpa e medo. Um burburinho começou, como um trem que ganha velocidade, e as pessoas se inclinaram para ouvir. A primeira troca de palavras foi curta, mas carregada.
Maria Clara se aproximou de Lúcia com passos que tremeram. Maria Clara perguntou: "Quem é você?" Lúcia respondeu: "Eu sou Lúcia." Maria Clara disse: "Por que está aqui?" Lúcia murmurou: "Por ele." Maria Clara replicou: "Por ele? Por quem?" Lúcia baixou os olhos e falou: "Por Antônio." Maria Clara perguntou: "Como ousa?" Lúcia explicou: "Não ousei, aconteceu." Maria Clara perguntou: "E os filhos?" Lúcia disse: "Eles nem sabem." Maria Clara insistiu: "Você sabia que ele era casado?" Lúcia falou: "Eu sabia." Maria Clara gritou: "Então por quê?" Lúcia se desfez: "Porque eu o amava." Essa sequência de rostos e vozes inflamou a praça. Havia choque na expressão de Anselmo, horror no rosto de Dona Estela e silêncio cortante entre os homens que preferiam não acreditar. O incidente desencadeou e expandiu-se nas horas seguintes como óleo sobre água. Mensagens correram pela vila, as pessoas trocaram acusações no terreiro e a reputação de Maria Clara começou a ser vasculhada. Alguns disseram que Antônio já havia sido visto em festas que ela desconhecia. Outros sussurraram sobre cartas queimadas numa noite de vento. Maria Clara sentiu a garganta apertar, os sapatos afundarem na terra molhada, o sabor amargo do café esquecido. Ela decidiu, por fim, sair daquele redemoinho de gente e palavra. No dia seguinte, vendeu o que pôde da pequena propriedade que tinha nas bordas da fazenda e comprou uma morada simples, um barraco de sapé e taipa próximo à velha estrada que levava à serra. A venda foi feita com a ajuda de Tadeu, que pegou as proclamas e fez o registro em uma mesa de papeladas. A decisão de fugir não foi só de vergonha, foi uma tentativa de proteger o que restava de sua vida, de se recompor longe do julgamento. A viagem para o novo abrigo foi lenta. Maria Clara levou apenas o essencial: roupas, algumas panelas, o retrato de um momento feliz e o lampirão que costumava iluminar as madrugadas de cuidado ao marido. Ela se lembrava do cheiro do café recém-passado, do som das galinhas no quintal e do toque áspero da madeira da velha cozinha. Chegando ao barraco, sentiu o vento entrar por frestas e ouviu o rangido do portão. O lugar cheirava a madeira podre, a mato seco e a umidade antiga. Ao abrir as portas, a luz do lampião desenhou sombras nas paredes que pareciam mapas de uma vida que poderia ser recomeçada. Nos primeiros dias, o frio noturno lhe apertava os dedos como quem prende uma promessa, e ela arrastou palha para o chão, costurou uma cortina com retalhos e plantou algumas sementes de tomate e coentro perto da janela. A horta era pequena, mas cuidar dela trouxe um consolo prático, uma rotina que trocava a impotência por trabalho. O encontro improvável que mudaria destinos veio num final de tarde, quando Maria Clara ouviu passos leves na trilha que levava ao barraco. Pensou que fosse Marcos, capataz da lavoura, que às vezes trazia mantimentos. Em vez disso, encontrou Rosa, uma jovem parturiente vinda da cidade vizinha, despida de recursos, que carregava uma criança sussurrando no colo e outro bebê enrolado em panos. Rosa tinha olhos grandes e sem sono, o cabelo grudado na testa por suor, a pele do rosto marcada pela viagem. O cheiro de leite e suor era intenso, e havia no ar o odor de madeira queimada e de ervas que tentavam acalmar cólicas. Rosa pediu abrigo com voz quebrosa. Maria Clara, que havia aprendido a cuidar de outros, sentiu uma ponda de compaixão que a deixou sem resposta imediata. A cena exigiu uma decisão instantânea. Ela poderia fechar a porta, devolver a jovem ao caminho e manter sua solidão intacta. Ou poderia acolher e assumir o peso social de trazer desconhecidos para um lugar marcado por rumor. Depois de um intervalo que pareceu eterno, Maria Clara abriu o portão de madeira com mãos que tremiam. Aquele encontro funcionou como peça central da narrativa e teve longos diálogos cheios de tensão, explicações, dúvidas e gestos. Maria Clara perguntou: "O que aconteceu?" Rosa respondeu: "Fugi de um lar que não me queria com estes", e indicou os bebês. Maria Clara disse: "Quem é o pai?" Rosa desviou: "Ninguém que eu possa." De pai, Maria Clara perguntou: "Você tem para onde ir?" Rosa disse: "Não." E Maria Clara? Rosa falou: "Não tenho família aqui." Maria Clara perguntou: "Você está ferida?" Rosa murmurou: "A dor veio antes de eu saber onde cair." Maria Clara perguntou: "Tem alguém que nos possa ajudar?" Rosa disse: "A parteira da serra, Dona Estela, talvez." Maria Clara perguntou: "E por que veio até mim?" Rosa falou:
porque ouvi dizer que mora uma viúva com mãos que sabem cuidar. Maria Clara afirmou: eu sei cuidar. Rosa agradeceu: preciso de água, de pão, de um lugar para respirar. Maria Clara ofereceu: fique até amanhã. Rosa hesitou: e depois? Maria Clara respondeu: depois veremos. Essa conversa teve o formato de pequenas mãos que se entrelaçavam em palavras, e a decisão de ficar foi tomada num gesto que não precisava mais de justificativas. O desenvolvimento da convivência entre Maria Clara, Rosa e os bebês precisou de atos práticos que mostraram transformação. Ela ensinou a Rosa a preparar uma infusão de ervas que a parteira, Dona Estela, costumava usar para acalmar a dor, e juntas plantaram uma pequena horta para alimentar as crianças. A descrição sensorial desses dias era rica: o cheiro da terra remexida, o som das crianças rindo com bocas cheias de terra de tomate, o tato áspero das mãos calejadas que agora embalavam fraldas, o gosto salgado das lágrimas que caíam quando lembravam o marido, e a visão do barraco que lentamente ganhou cortinas costuradas com retalhos coloridos. Diálogos se multiplicaram. Rosa contou das humilhações que sofreu, Maria Clara relembrou noites ao lado de Antônio, e entre passos de roupas lavadas no tanque e caldos de ossos, a casa adquiriu calor humano. Chamou-se então a atenção de vizinhos como Anselmo, que trazia lenha, Tadeu, que observava com olhos interessados, João, dono do armazém, que forneceu farinha, e Lúcia, que, por razões próprias, apareceu algumas vezes como um vulto ambíguo. No processo de reforma do barraco surgiram cenas de descrição técnica sobre o que foi necessário para transformar a morada. Maria Clara e Anselmo providenciaram tábuas para o assoalho, substituíram trançados de palha por telhas, aplicaram argamassa em paredes de taipa e instalaram um pequeno fogão de ferro. Eles trataram a questão legal registrando a nova morada em um cartório municipal, elaborando documentos básicos e atualizando o registro de posse em nome de Maria Clara, procedimento que levou um dia inteiro de filas e um custo que ela apenas cobriu graças a um empréstimo informal com João do armazém. Esses detalhes deram credibilidade ao processo de reconstrução, mostrando que não era sonho solto, mas trabalho concreto. Durante meses, a vila observou as mudanças e reagiu de formas diferentes. Alguns, como o padre Joaquim, murmuravam que a proximidade de Lúcia e Maria Clara era inconveniente. Outros, como Dona Estela, apoiaram de forma prática e discreta. Conflitos vieram à tona quando a fama do abrigo cresceu e chegou aos ouvidos de Tadeu, que convocou uma reunião na praça para discutir a moral da vila. Esse encontro público foi um momento de tensão elevada, e nele as vozes se encheram de acusações. Maria Clara enfrentou a praça e as palavras cortaram como pedras. Nesse embate público havia cheiro de suor, o som de vozes elevadas, a visão das mãos apontadas, o gosto metálico do medo. O conflito culminou em uma cena onde Lúcia fez uma confissão que ninguém esperava, criando uma nova dinâmica que forçou uma escolha radical. Os momentos de tensão principais merecem atenção detalhada. Primeiro momento de tensão foi o confronto no enterro, onde Maria Clara descobriu a presença de Lúcia e sentiu a vila dividir-se contra si. Ali houve conflito interno, memórias de traição e a decisão de partir. Segundo momento de tensão se deu na viagem, quando teve que vender parte da fazenda e enfrentar a vergonha de ver moradores cochichando enquanto assinava documentos, lembrança que a açoitou por dias. Terceiro momento de tensão ocorreu quando Rosa chegou com os bebês e a vila começou a questionar a legitimidade de abrigar estranhos. Maria Clara teve que escolher entre a solitude segura e a compaixão arriscada. Cada um desses momentos trouxe memórias antigas, medo de perder o que restava e a necessidade de decidir. Esses episódios foram marcados pela presença de personagens secundários que nomearam a cena: Anselmo, Tadeu, Padre Joaquim, Dona Estela e João do armazém. Em todos eles, Maria Clara confrontou dúvidas profundas e se viu diante de decisões que definiriam seu futuro. A cena pública na praça, onde o debate sobre moral tomou corpo, teve um diálogo que subiu de temperatura e exigiu pelo menos 8 trocas intensas. Tadeu começou: "Isso não pode ficar assim." Padre Joaquim declarou: "A moral da vila está em risco." Maria Clara perguntou: "De que moral falam?" Tadeu retrucou: "Daquela que nos protege." Maria Clara perguntou: "Protege quem?" Padre Joaquim falou: "Protege nossas crianças." Dona Estela interveio: "E protege também os fragilizados." João disse: "Aqui há coisas mais complexas." Lúcia chorou: "Eu errei, mas mereço ser ouvido."
Anselmo gritou: estamos julgando sem saber tudo. Maria Clara afirmou: eu escolhi cuidar. Tadeu insistiu: isso mancha nossa reputação. Maria Clara respondeu: minha reputação não é cartaz para vocês rasgarem. O debate deixou cicatrizes e a decisão final veio quando muitos se viram diante da necessidade prática de ajudar duas crianças sem amparo. No meio desse turbilhão, surgiram gestos que mudaram rumos. Um dia, durante uma feira, uma mulher anônima deixou uma cesta com mantimentos na soleira do barraco. Outro dia, João do armazém fez crédito e anotou a dívida com uma letra que ninguém cobrou publicamente. Pequenas vitórias foram acumulando-se como pedras a contornar uma enchente. A horta rendeu o primeiro tomate, Rosa aprendeu a tirar leite e dormir sem medo, e Maria Clara passou a rir com menos esforço. A relação entre Maria Clara e Lúcia evoluiu de hostilidade para um entendimento estranho, porque tantos segredos expulsavam simplicidade. Lúcia, por sua vez, começou a trazer ajuda à casa. Quando podia, costurando roupas, trazendo remédios, fazendo chá para as noites frias. Em momentos íntimos, as palavras eram poucas e a honestidade vinha mais em gestos do que em explicações. No ápice, a vila exigiu uma decisão pública que testou todas as convicções. A alternativa proposta para pôr fim ao escândalo foi uma união formal que protegeria legalmente as crianças e fecharia a ferida do boato. A proposta chegou de forma brusca numa manhã de domingo, quando Tadeu, talvez por cálculo ou por sincera preocupação, sugeriu uma cerimônia de compromisso público para reconhecer as crianças e atribuir-lhes sobrenome que as ligasse a uma família conhecida. Foi um momento de clímax moral e social. Maria Clara se viu na encruzilhada entre aceitar uma união que poderia ser vista como conivente ou recusar e deixar os bebês entregues ao abandono institucional. Havia na escolha um custo pessoal imenso. Aceitar se comprometer diante de uma vila que a havia julgado era assumir ser alvo de mais insultos. Recusar era assistir ao desamparo. A decisão foi tomada numa noite em que Maria Clara ficou só, segurando os pequenos, sentindo o cheiro de talco e leite, ouvindo o estalo do fogão e lembrando do marido. Ela escolheu proteger as crianças. A cerimônia de compromisso foi simples e tensa. Na igreja pequena, com bancos gastos, Padre Joaquim leu palavras que tentavam conjugar misericórdia e ordem. A vila se reuniu com olhares divididos. Maria Clara falou poucas palavras, que tremiam, mas eram firmes. Lúcia falou também, e houve um momento em que ambas se olharam, reconhecendo as dores que as traziam. Havia o sabor do café servido por Dona Estela, o som de passos apressados no corredor, a visão das crianças adormecidas enroladas em mantas, o cheiro de vela e resina no ar. No fim, as crianças receberam um sobrenome novo no registro civil, e Maria Clara assumiu formalmente a guarda com a proteção implícita que a cerimônia forneceu. O gesto foi interpretado por alguns como um casamento por conveniência e por outros como ato de puro cuidado. João observou com olhos úmidos, Anselmo bateu palmas contidas, Tadeu tomou para si a responsabilidade de escrevinhar os documentos que legalizavam a mudança, e Dona Estela fez sinais de aprovação. A resolução trouxe alívio prático e sofrimento residual. A transformação do barraco em casa seguiu com esforço coletivo. Pessoas da vila doaram telhas, barro para as paredes, mudas para a horta e até um pequeno porão para guardar mantimentos. Maria Clara adotou rotinas de mãe adotiva. Rosa ganhou um emprego de auxiliar na cozinha da escola local. Lúcia trabalhou costurando e doando parte do que ganhava. A vida cotidiana substituiu gradualmente a tempestade de rumores. Havia ainda dias em que a lembrança de Antônio chegava como um vento frio, mas agora podia ser lembrado sem que isso consumisse toda a narrativa de Maria Clara. A redenção não foi um passe de mágica, mas um processo lento de reconciliação com o passado e construção de afeto novo. Um mês depois, a vila ainda comentava, mas com outra tonalidade. A cerimônia tinha sido assunto por alguns dias, e depois a curiosidade deu lugar ao cotidiano. Maria Clara se sentava ao entardecer para ver os filhos brincarem ao redor da horta, o céu tingido de laranja sobre os telhados consertados e a mata ao longe. Ela dormia com menos peso no peito e acordava com uma nova rotina que incluía preparar mingau e organizar fraldas. Tornou-se frequente a presença de Dona Estela, que vinha contar histórias de partos antigos e ensinar segredos de chás e curativos. Rosa aprendeu a fazer pães que vendia de porta em porta, e Lúcia, embora ainda evitasse olhares, trazia panos limpos e remendos.
Em conversas curtas, Anselmo revelou que havia replantado parte da lavoura para ajudar com trocas, e João do armazém deixou a conta mais leve. A vila começava a tratar a nova família com uma mistura de vigilância e cuidado prático, onde a ajuda vinha acompanhada de cochichos que aos poucos se tornaram silêncio. Maria Clara sentia que a ferida agora cicatrizava, ainda visível, mas menos dolorida. A horta vendeu as primeiras folhas, a casa ganhou prateleiras, e o lampião que iluminara as primeiras noites foi substituído por uma lâmpada simples conectada à rede elétrica. 3 meses depois, a relação entre Maria Clara e a vila consolidou-se de forma mais sólida. Alguns vizinhos que antes julgavam, agora traziam receitas e pediam conselhos à nova família. A reputação começou a reconstruir-se com ações concretas. Maria Clara passou a ser reconhecida por ser eficiente na horta e gentil com as crianças, o que falou mais alto que os boatos. Havia ainda vozes críticas, mas com menos força. Lúcia continuava a ser figura ambígua, mas agora levava as crianças à escola e participava de feiras para vender peças que costurava. Rosa engrandeceu sua confiança e foi aceita como ajudante da parteira em casos de emergência. As mudanças práticas se viam nos documentos. As crianças já tinham nomes oficiais no livro de registro da vila, e a nova casa tinha um número e endereço reconhecido. O padre, em ocasiões públicas, evitava condenações diretas e passou a falar sobre caridade e perdão sem apontar dedos. O processo de redenção social mostrou-se não como esquecimento, mas como nova disposição a conviver sem a fome de julgamento. 6 meses depois, a família havia se estabilizado com rotina e dignidade. A horta florescia e a pequena lavoura que Anselmo ajudara a plantar dava sinais de promessa. Havia um sentimento de comunidade que se firmara na partilha de trabalho e no reconhecimento dos esforços. Maria Clara olhava para as crianças brincar junto ao poço, sentia o cheiro das ervas secas no varal e ouvia o riso solto que preenchia a casa. Lúcia tornou-se uma presença mais tranquila e, em poucos momentos inesperados, ofereceu explicações que pareciam abrir janelas para sua humanidade. A relação entre as mulheres não era de amor romântico. Era uma rede de obrigações, de perdão e de cuidado. Os netos que um dia poderiam vir pareciam uma promessa possível e a pequena família ganhou um nome respeitado no registro civil. As feridas antigas, inclusive a memória de Antônio, haviam se tornado parte da história, uma lembrança que ensinava sobre fragilidade humana e sobre a capacidade de recomeçar. A vila, que um dia exigira escândalo, agora tinha que olhar para si e reconhecer que o que chamara de pecado era também uma oportunidade de praticar compaixão. No epílogo final, a narrativa convidou a reflexão sobre justiça, perdão e recomeço. Maria Clara aprendeu que proteger alguém exige coragem mais do que aprovação, e que a honra muitas vezes se mede por atos silenciosos. A história encerrou-se com a sensação de que, de uma cerimônia de dor, havia brotado uma nova forma de família. E se você se emocionou com essa história, inscreva-se no canal para ouvir mais relatos de recomeço e compartilhe com alguém que precisa acreditar que há sempre uma segunda chance. Será que a vila teria aprendido a lição se ninguém tivesse arriscado a reputação por 2 bebês e uma jovem sem amparo? Talvez não. O que pareceu escândalo virou lição. Julgamentos fecham portas. Compaixão constrói morada. Se você está sentindo o aperto no peito depois de tudo isso, escreva nos comentários se já ajudou alguém que ninguém mais queria ajudar. Conte nos comentários, você já deu abrigo a alguém em situação de desamparo? Escreva sim ou não e de que cidade você está assistindo. Seus comentários ajudam outras pessoas a entender que não estamos sozinhos. Aqui, celebramos quem assume o risco de cuidar. Agora, vamos voltar à rotina cotidiana que consolidou essa história e ver como pequenos gestos mudaram destinos para sempre. No fechamento, Maria Clara ganhou não apenas segurança legal para criar as crianças, mas a confiança de que o trabalho diário curaria feridas. A horta deu frutos suficientes para trocar por ovos e farinha, e a casa recebeu um telhado novo. Dona Estela foi nomeada madrinha das crianças e a parteira passou a visitá-las com frequência. João do armazém nunca cobrou o valor que restou da compra de móveis e Anselmo continuou a contribuir com mão de obra. A redenção veio em atos simples: cozinhar, ensacar sementes, contar histórias à noite.
A pergunta que fica é se o que chamamos de acaso não é às vezes uma segunda chance disfarçada? Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que precisa acreditar em recomeços. Esta é a história de uma viúva que viu um segredo no enterro, enfrentou escândalo e construiu uma família onde antes havia solidão.